Fundada em 1873 pela então aristocracia cafeira paulistana, liderada por Leôncio de Carvalho, a sociedade propagadora da instrução popular viria, na verdade, a criar a primeira escola profissionalizante do Brasil, visando, obviamente, otimizar mão de obra para a futura industrialização que se aproximaria. Essas pessoas preocupadas com o desenvolvimento, sobretudo da cidade de São Paulo, via exatamente nessa instituição uma forma de se aproximar dos princípios do que seria Arts and Crafts na Europa, um movimento que já liderava e que visava transformar artesãos, obviamente, em ponto para mão de obra para a indústria capitalista. Obviamente, isso se transformou ao longo do tempo. Essa sociedade, em 1882, muda de nome para o que é até hoje Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo e mantém até hoje, como instituição, cursos na área profissionalizante e também na área básica da educação. Com o incêndio sofrido em 2014, restou apenas este pórtico que relembra exatamente os áureos tempos em que foi instalado o Liceu de Artes e Ofícios aqui na Rua Cantareira, exatamente no bairro da Luz, depois de ter passado, obviamente, pelo Jardim da Luz, onde foi a sua sede maior, que hoje funciona a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Nós queremos contar para vocês um pouco dessa história, através do Centro Cultural que o Liceu mantém até hoje. Mostrar um pouco dessa evolução, dessa preocupação com a educação profissional em São Paulo, e justamente falar um pouco sobre esse patrimônio, esse legado que ficou deixado ao longo dessa história. Convido a todos para participar exatamente e verificar um pouco essa história ao vivo. Vem comigo. Bem-vindos ao Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios, um espaço inaugurado em 1980, onde acontecia aqui um show de multivisão, chamado Arte ao Humanismo, e que, infelizmente, com o incêndio de 2014, ele foi totalmente destruído, e acabou sendo restaurado, reformulado, refeito, com aproveitamento do acervo parcial. E ele ficou exatamente com esta cara moderna. Percebam os detalhes da estrutura metálica, toda importada para a época que veio para ser construída, e que foi mantida até hoje mais como elemento decorativo, em função do atrito que acabou sofrendo em função do incêndio. Mas eles foram totalmente restaurados e permanecem nessa estrutura inicial. O Centro Cultural é formado por 2 pisos atualmente. Ele foi reinaugurado em 2018, com essa nova versão. Esse primeiro piso possui atividades, exposições itinerantes, geralmente em multimídia, e esse espaço também ele serve para eventos em geral. Uma das formas também de atrair pessoas para essa localidade. E na parte inferior, no piso inferior, está então o legado do Liceu de Artes e Ofícios, onde, através de uma ordem cronológica, se conta a história da instituição ao longo dos anos, mostrando seus trabalhos, e sobre o processo, obviamente, de ensino que o Liceu adotou desde 1873. Vamos conhecer um pouquinho dessa parte superior. E aqui, então, no primeiro piso, nós temos a exposição Pauliceia 2.0, uma forma diferente de mostrar a história de São Paulo a partir das enchentes de São Paulo, a partir da cartografia negra, nesse segundo painel, e também sobre a prostituição e cortiços em São Paulo. Então, através dos mapas, a gente consegue ter uma localização dentro da história sobre esses 3 aspectos distintos. A exposição está praticamente no seu trecho final, deve terminar brevemente, e logo virá outra também, mas sempre com esse mesmo propósito, de explorar um pouco da paisagem urbana a partir de temas específicos. E aqui então estamos seguindo para o piso inferior do Centro Cultural,
reformulado em 2018, que guarda um pouco desse legado, né, da história do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, né, totalmente repaginado, né, reaproveitando, obviamente, esse acervo. Nós vamos conhecer um pouco da história, né, da evolução histórica do Liceu através do seu centro cultural, que na verdade não é um museu, né, não é um espaço museológico, né, é um espaço feito através de uma curadoria especial para contar exatamente o legado deixado pela história do Liceu de Artes e Ofícios em São Paulo. E eu espero que vocês gostem. E nós estamos aqui então com o John, é arte educador e museólogo aqui do Centro Cultural do Liceu. Ele vai falar um pouquinho para a gente, né, sobre esse espaço fantástico que existe aqui, registrando esse legado dessa instituição. John, fala para a gente como é que é essa disposição do acervo aqui do Centro Cultural. Olá, tudo bem? Nossa exposição está disposta da seguinte forma, através de uma linha do tempo. O nome da exposição é Liceu, História e Memória. Então, ela conta um pouco da história da instituição e resgata um pouco da memória, tanto da instituição como da própria cidade de São Paulo. Então, ela está disposta em dois eixos principais, que é uma linha do tempo, que começa em 1873, com a fundação da Sociedade Propagadora de Instrução Popular, que é a origem do Liceu, a partir de uma iniciativa do ministro do Império, Carlos Leôncio, e termina em 2018, que é o ano de reinauguração do Centro Cultural. E temos também as Memórias de Excelência, que contam um pouco das oficinas da instituição, né, que por longos anos mantiveram a instituição, é o legado industrial do Liceu. Temos as esculturas, que falam um pouco do antigo Centro Cultural, desde a década de 80, que falava um pouco da história das artes, a partir dessas esculturas, e terminando com essa ligação do Liceu com a cidade. Então temos um mapeamento de várias edificações que o Liceu ajudou a construir, o Teatro Municipal, por exemplo, o Cavalo do Duque de Caxias. Então é um pouco disposta dessa forma. Ok. Vamos caminhar então, vamos mostrar aqui um pouco para a gente como é que são essas bancadas aqui, que mostram um pouco dessa cronologia do Centro Cultural e do próprio Liceu como um todo. Vamos lá? Vamos lá. Muito bem, aqui então é o começo de tudo da linha do tempo, né, que fala sobre esse legado do Liceu então. É isso, John? Exatamente, Carlos. Nós temos aqui, por exemplo, em 1873 está registrado aqui a fundação da Sociedade Propagadora de Instrução Popular, que é a base do Liceu, né? O Liceu ele foi fundado nesse ano a partir da iniciativa do Carlos Leôncio. Então, já em 1882, tivemos a presença da Princesa Isabel com o Conde D para inaugurar a primeira exposição dos alunos, uma instituição que já constava com cerca de 600 alunos. Então, mostra um pouco da importância que a instituição, já no final do 19, ela adquiria na cidade de São Paulo. Nós temos, por exemplo, continuando aqui nessa linha do tempo, um registro da vinda do imperador Dom Pedro II para cá, né, para inaugurar o nosso Museu Pedagógico. Como dissemos, uma das sedes, né, a principal sede, né, do Liceu de Artes e Ofícios começou exatamente ali na Avenida Tiradentes, né, onde hoje funciona a Pinacoteca do Estado de São Paulo. É isso, John? Exatamente, Carlos. Aquele terreno ele foi doado, né, para o Liceu, para que a instituição construísse a sua sede definitiva até então, sob a direção do Ramos de Azevedo. Então, o Liceu ele se muda para o prédio da Avenida Tiradentes já em 1900. Em 1905, a Pinacoteca do Estado de São Paulo ela é inaugurada dentro das dependências do Liceu, e que também funcionava dentro dessas dependências o Grupo Escolar Prudente Moraes. E esses hidrômetros aqui, John, faz parte então do legado aí do Liceu? Exatamente, Carlos. A partir de 1929, o Liceu ele começa a produzir hidrômetros que foram possibilitados pelo curso de mecânica implementado pelo professor Roberto Mange, que possibilitou que o Liceu desenvolvesse essa tecnologia, né, juntamente com a Companhia de Águas e Esgotos de São Paulo, na época, em parceria com a Siemens também. Então, esses hidrômetros eles começaram a ser produzidos nessa época, é um dos legados que mantém essa parte industrial da instituição até os dias atuais, né, que o Liceu ele produz hidrômetros a partir da marca Lau Indústrias, que hoje funciona lá em Osasco, e é um legado que vem desde a década de 20 até os dias atuais. Então, dando sequência, né, a essa divisão expográfica da exposição Liceu, História e Memória, nós chegamos aqui
nas Memórias de Excelência, que trata um pouco das oficinas que fizeram parte da história da instituição. Então aqui, no primeiro nicho, digamos assim, nós temos falando um pouco da oficina de serralheria. Essa oficina ela foi importante para o desenvolvimento da escola, né, da própria instituição, e ela tem uma importância interessante assim, com a própria ligação da instituição com a história da cidade de São Paulo, porque foram dessa oficina de serralheria que saíram muitos portões, janelas, elementos de arquitetura externa que fazem parte de muitos prédios, muitas edificações históricas da cidade de São Paulo. A edificação que hoje abriga o Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo é onde funcionou durante muitos anos a oficina de marcenaria. Claro, obviamente que essa edificação ela passou por muitas transformações físicas, mas hoje nós temos dois elementos bem fundamentais que remetem o visitante a essa edificação que abrigou a marcenaria. São os tijolos que revestem as colunas, aqui da parte do piso 2 do Centro Cultural, e segundo o arquiteto Ricardo Julião, que é o responsável pelo projeto de restauro da edificação, são tijolos originais que faziam parte da edificação da marcenaria. Também temos as colunas metálicas, que hoje elas funcionam como elementos decorativos, elementos de resgate de memória e que originalmente elas serviam para sustentar todo o telhado da edificação. Dando sequência às nossas memórias de excelência, nós vemos aqui um pouco das outras oficinas que muitas vezes elas passam despercebidas pela história, mas elas foram também fundamentais para a própria importância da instituição, como as oficinas de cerâmica, de modelagem, de letreiros, que foram responsáveis por disseminar a marca do Liceu por muitas instituições na cidade de São Paulo. João, essas peças, elas são remanescentes do espetáculo de multivisão que acontecia aqui no antigo Centro Cultural? Exatamente, Carlos. Essas esculturas elas fizeram parte, primeiro, da gipsoteca do Liceu. Na década de 80, essa gipsoteca ela foi utilizada para contar um pouco da história das artes, no espetáculo multivisão denominado Arte é Humanismo, que funcionava aqui no Centro Cultural do Liceu, que funcionou cerca de 20 anos. Essa exposição ela esteve aberta ao público. Hoje elas fazem parte das nossas memórias de excelência, que contam um pouco desse espetáculo, da importância que essa exposição Arte e Humanismo teve para a própria história das exposições na cidade de São Paulo e trazer um pouco desse resgate da história das artes e da ligação que a instituição Liceu de Artes e Ofícios tem com as artes aplicadas. Dentre as obras que não existem mais e que tiveram a participação, obviamente, do Liceu de Artes e Ofícios, nós temos nesse nicho aqui esse Grande Hotel, o Grande Hotel do Guarujá, que passou posteriormente a ser o Grande Hotel La Plage, que fica na praia de Pitangueiras, no Guarujá, bem próximo da nossa unidade de lazer na praia de Astúrias, da FEPESP. E o engraçado é que aqui nós tivemos uma participação muito grande de elementos que adornaram, obviamente, e complementaram a construção do Grande Hotel. O Hotel La Plage, depois de uma outra fase, foi construído no mesmo espaço após um incêndio do Grande Hotel e que veio então substituir, mas que atendia, na verdade, toda a elite paulistana, com cassinos inclusive, e onde normalmente essas pessoas se deslocavam de São Paulo e iam passar dias alegres dentro de um clima bastante favorável, como é o clima do Guarujá. Porém, hoje já não existe mais. Hoje, no local do Hotel La Plage, existe o Shopping La Plage, que é um shopping center do Guarujá, aliás, o maior shopping do Guarujá. E aqui nós temos o Teatro Municipal. O Teatro Municipal também teve a participação do Liceu de Artes e Ofícios? Exatamente. O arquiteto responsável, o Domizeno Rossi, ele foi professor do Liceu, que o Teatro Municipal está completando esse ano 110 anos de sua existência. O Liceu participou na construção do teatro, na parte do mobiliário, das poltronas, da tapeçaria, das cortinas, forneceu toda a parte de decoração em estuque, ferro batido, bronze artístico, por exemplo. Que interessante. Tá aí, mais um detalhe interessante, a participação do Liceu ativamente na arquitetura paulistana. Muito bem. E esse painel aqui, João?
Esse painel ele fala um pouco do Monumento a Duque de Caxias, né? Essa escultura equestre gigantesca que está lá na Praça Princesa Isabel, aqui em São Paulo, e que foi fundido na oficina de serralheria do Liceu. Ao longo desses 148 anos do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, muitas foram as obras, né? E o Liceu está em muitos lugares da cidade. E esse nicho mostra exatamente isso. João, fala pra gente sobre esses espaços onde está presente o Liceu. Esse mapeamento ele foi feito, né, ele foi desenvolvido no centro da cidade de São Paulo, basicamente no centro histórico, e ele trata de edificações que mantêm elementos que foram fabricados pelo Liceu, sejam da serralheria, sejam da oficina de marcenaria. Nós temos aqui dois exemplos bem clássicos da cidade, da história da arquitetura da cidade, que são as portas e o mobiliário interno da Catedral da Sé, em estilo neogótico, que foram desenvolvidos pela oficina de marcenaria do Liceu. Temos também os portões em estilo Art Deco do edifício Altino Arantes, que foram produzidos pela oficina de serralheria do Liceu. Estamos aqui com o professor Adenilson, coordenador pedagógico aqui do Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Professor, o Liceu passou por uma série de transformações ao longo desse tempo, né, em sua grade, na oferta de cursos. Como são os cursos hoje oferecidos pelo Liceu? Bom, primeiramente é um prazer falar sobre o Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Eu sou Adenilson Bezerra, coordenador pedagógico, e falar sobre o Liceu é importante porque ele tem uma história muito rica que se relaciona com a Lau Indústria, que é a mantenedora da escola técnica. Essa escola teve importantes cursos como eletrônica, mecânica, edificações e o desenho de construção civil. Eram 4 cursos estruturadores, né, importantíssimos. E recentemente a escola trabalha com 2 cursos técnicos que são cursos integrados ao ensino médio, como multimídia e o curso de automação industrial com ênfase em tecnologias de construção. Então, o Liceu procurou observar, né, que a sua vocação na qualidade do ensino, observar as transformações no país e no mundo e na cidade de São Paulo sobre essas inovações tecnológicas na área do trabalho, na área da informação. Então, o multimídia é um curso que trabalha com as tecnologias da informação. O curso de automação industrial preza por dar uma base muito sólida para o aluno com relação às tecnologias, por exemplo, de vários setores da economia que o aluno pode desenvolver como técnico egresso desta escola. Então ele pode fazer projetos na área de edifícios inteligentes, né, no curso de automação industrial. E nós temos também uma escola que tem uma parte que é do curso médio regular, que são os alunos pagantes, enquanto os cursos técnicos que comentei, de multimídia e de automação industrial, são cursos que vêm de um projeto da indústria Liceu, mantenedora, que é um projeto filantrópico. Então os alunos eles não pagam nada para estudar aqui, passam por um processo seletivo importante, assim que eles estão finalizando o ciclo do ensino fundamental 2, eles fazem uma prova e nessa prova eles são avaliados pelos conteúdos aprendidos nesse processo, desse ciclo de formação. E assim que eles passam, nós temos, portanto, esses 2 grupos de alunos, 35 alunos que vão para o curso de multimídia e 35 alunos que vão para o curso de automação industrial. Aqui eles recebem da escola técnica toda a bagagem de formação das disciplinas, do ensino médio, e também recebem toda a bagagem da parte técnica de formação deles. Ou seja, eles saem do Liceu de Artes e Ofícios com 2 diplomas. O diploma do ensino médio, que possibilita que ele possa prosseguir no ensino superior, e também ele recebe o diploma de técnico na área escolhida que ele cursou aqui. Ok. Como nós vimos lá no Centro Cultural, as oficinas de serralheria, de cerâmica funcionavam exatamente aqui. Elas existem ainda hoje ou não mais? Não mais. Houve um período na história do Liceu
em que houve essa separação, que a indústria ainda usava os espaços físicos. Nós temos um galpão industrial que era o espaço físico da indústria lá, o Liceu de Artes e Ofícios, e com o crescimento dessa demanda da indústria produzindo para nacionalmente e também exportando, né, os medidores de gás, medidores de água, a indústria, portanto, fez essa migração para um outro lugar, para um outro espaço físico na cidade de São Paulo. Ficando aqui o setor da escola técnica, de formação profissionalizante. Muito bem. Ok, pois é, o Liceu, então, é um recorte, né, da história de São Paulo, mais um trecho que vimos da história de São Paulo e que realmente contribuiu muito para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, como nós vimos, né, na exposição e através do ensino, né, ensino profissionalizante, que galgou aí ao longo dos anos, né, e tornou realmente a instituição uma das mais importantes do país. Muito obrigado pela contribuição. Eu agradeço. A história não é registrada apenas pelas palavras. Elas são gravadas na memória em função dos papéis, das imagens, das fotos, das mármores, das pedras, enfim. E é isso que faz cada vez mais a humanidade, né, se ater e valorizar a sua arte e a sua história. O Centro Cultural do Liceu convida você a participar um pouco dessa experiência através do seu percurso histórico na exposição História e Memória, que fica em cartaz por período integral, de terça a sábado, das 12 às 17 horas, com monitoria inclusive, né? A entrada é franca e você pode conhecer um pouco desse legado na história de São Paulo e conhecer um pouco sobre a arte, né? Sobre o que torna realmente a humanidade cada vez mais inventiva em função da valorização da arte. Esperamos que tenham gostado e eu espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá!